Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente segunda-feira, uma boa semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo aí essas últimas informações do Verdão, que venceu a equipe do Ceará lá em Fortaleza pelo placar de 3-1 e encerrou a participação no Brasileirão com a segunda colocação. Estou trazendo um corte aí com essas últimas notícias. Verdão que vai ter alguma reformulação aí pontual, alguns reforços pontuais para essa próxima temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com essas notícias do Verdão. PVC, vamos de informação. Abel Ferreira renova o contrato com o Palmeiras. Está renovado. A questão só, tem essa discussão. Não está assinado, mas assim, está faltando o anúncio oficial só. E está faltando um detalhe, porque assim, a informação que eu tenho é que vai ser por 2 anos. Tem gente dizendo que vai ser por 1 ano só. Mas isso é irrelevante nesse momento, porque não tem multa. Se ele assinar por 2 anos e quiser sair no final do primeiro ano, não faz diferença nenhuma. Então, claro que vai ser legal quando a gente souber da informação precisa. O que eu acho fundamental é que o Abel ficou bem incomodado e demonstrou isso na entrevista coletiva ontem, com a informação de que a premiação dele teria subido muito, vertiginosamente, e não é fato. Da minha apuração, com todo respeito à apuração de outras pessoas, o Abel vai renovar o contrato exatamente pelo mesmo valor. O Abel vai fazer uma extensão de contrato. Ele não vai mudar os valores do contrato. Os valores de salário e de premiações que convém ao clube e ao treinador, até porque senão a gente pode ameaçar sequestro, são deles e eu não vou divulgar os valores, mas são iguais. Não mudou nem salário, nem premiação. Ele está estendendo o contrato por mais 2 anos. Repito, a informação que eu tenho é de que o acordo vai ser assinado por 2 anos, sem multa de rescisão. O que na prática significa que tanto faz ser 2 anos ou 1 ano, porque se no final do primeiro ano ele disser agora não quero mais, vou embora, ele vai embora. Não tem multa de rescisão. E as informações que o PVC está dando aqui estão também na coluna dele, que você acessa no All Sport, QR Code aqui para vocês. Então vocês podem ouvir o PVC dando a informação ou ler o PVC dando a informação, QR Code para vocês só acessarem com o celular. PVC, você acha que esse anúncio sai em breve? Que está todo mundo nessa expectativa, né? Mas aí, então anuncia, então assinou, não assinou? Deve sair em breve. E de qualquer forma, planejamento para a temporada 2026 já está em andamento, né? Com ele. As reuniões são todas feitas por ele, pelo Anderson Barros, pela diretoria de futebol, de um modo geral, para fazer as contratações que cheguem. Importante, não tem ali, eu vi gente falando, serão 5 contratações. Não se trata disso. O Palmeiras gastou um dinheiro muito alto para o padrão Palmeiras nesse ano. E gastou por quê? Os 701 milhões de reais. Gastou porque arrecadou 718 milhões de reais em vendas, por isso. Ele arrecadou mais em vendas do que gastou em contratações. E gastou porque entende que é o momento da transição de time. Então o Palmeiras gastou 701 milhões de reais para montar o time dos próximos anos. Só que o final do ano demonstrou que tem carências. Então, por exemplo, o Aníbal Moreno, para falar o português rasgado, não jogou nada. Aníbal e M, precisa de um 5? Precisa de um 5. Precisa de um volante melhor do que o Aníbal mostrou ser nesse ano. Quem é esse 5? Tem dinheiro para contratar o 5? Só se vender alguém. Então, as negociações vão se dar com saídas e chegadas. Mas não é que precisa contratar um lateral direito, um lateral esquerdo, um zagueiro central, um quarto zagueiro, um centroavante. Não, o time dos próximos 3 anos é este time com ajustes. Provavelmente 2, 3 jogadores que vão chegar. Um 5. Para ter um 5, pode ter uma proposta pelo Flaco Lopes. Acho difícil que tenha nesse momento. Se tiver proposta pelo Flaco Lopes, pode vender o Flaco Lopes, porque não vai ter uma proposta melhor do que chegue de 30 milhões esse ano. Vitor Roque, se tiver proposta, vende agora? Não. Vitor Roque não. Vitor Roque só depois da Copa. Se tiver proposta depois da Copa, vende. Agora, não. E para chegar vai sair um. Não é muito fácil você dizer... Vai ter que chegar um zagueiro? Acho que sim. Porque o Mikael precisa de um substituto, de um zagueiro mais confiável.
Vai chegar um volante? Acho que sim. Ou você recupera o Aníbal Moreno, ou você precisa de um outro volante. E se vende o Flaco, por exemplo, chega alguém para o lugar ou aposta alguém no Paulinho? Não, o Paulinho é aposta para ser o titular. De qualquer jeito. O Paulinho é aposta para ser titular como ponta de lança. É muito provável que o Paulinho jogue na função que o Flaco jogou esse ano. E se você tiver Paulinho e Flaco, melhor. Mas se tiver proposta pelo Flaco, vai ser uma oportunidade de mercado. Nesse caso, pode ser que venda. E aí você traz alguém para o lugar dele. E isso passa diretamente pela avaliação deste elenco dessa temporada, né? Quem deu certo, quem não deu, quem pode ir embora, quem não pode. E a partir daí, vamos ver o que está faltando. Eu acho que precisa de um zagueiro, que o Palmeiras pode ou não entrar na disputa com o Flamengo pelo Vitão. O Flamengo é favorito para ter o Vitão. Eu entendo que precisa de um volante. Eu entendo que precisa ter um meia para disputar com o Rafael Veiga, para ser o Rafael Veiga novo. E sabe quem pode ser? Não, não tem. O Palmeiras já tentou negociar com o Arias na época do Fluminense. Então, a informação de Flávio Latif, que Latif traz no All Sport, é que John Arias continua na mira do Palmeiras para a temporada 2026, que ele está no momento de baixa lá no Wolverhampton. Foi no meio do ano, né, depois do Mundial de Clubes, se valorizou muito pela campanha que fez com o Fluminense, mas nesse período, pelo menos, de adaptação, um curto tempo, né, do meio do ano para cá, não fez gols, não deu assistências, então ali o time está numa campanha muito ruim também. Então o Palmeiras está de olho para, quem sabe, surge uma oportunidade nesse momento aí para fazer uma nova consulta para janeiro. E ele saiu do Fluminense, lembrando a vocês, por mais de 100 milhões de reais. É uma contratação difícil, pouco tempo de Europa, mas de repente pode dar certo, o PVC? O Abel gosta do Arias. Não, de dar certo, assim, de conseguir, eu digo, né? Porque o Arias sai do Brasil muito valorizado pelo que vinha fazendo era tido ali como um dos principais jogadores do futebol brasileiro naquele momento. O Flamengo também observa o Arias, a informação que vem do Rio de Janeiro. Entre Palmeiras e Flamengo, acho que o Flamengo tem mais cacife, dinheiro, pode ser um fator. Mas não entendo que o Palmeiras não vai pagar 100 milhões pelo Arias. O Palmeiras só vai contratar o Arias se o Wolverhampton facilitar a saída dele. Talvez esse momento ajude com o time mal, com ele ainda não tendo vingado. Pode ser que o Arias decida que quer voltar para jogar, não quer saber do dinheiro nesse momento e aceite vir por um dinheiro menor. Mas eu acho que tem outras. Eu acho que tem Matheus Pereira, que é um jogador que o Palmeiras tentou negociar esse ano também, que pode tentar negociar de novo. Mas precisa de um meia. Sim. E o Arias é um jogador que está naquela fase ali de experiência de 27, 28 anos. É uma fase que geralmente jogadores estão no auge hoje em dia. A gente está falando de quem chega, quem pode sair, ou pelo menos quem está no radar de outros times. Jogadores, assim, que têm uma importância enorme na história do Palmeiras. Veiga e o Everton estão na mira do Grêmio. Grêmio sob nova gestão, agora com o Dorico Roman, quer fazer um planejamento diferente, quer agregar qualidade, foi eleito com esta bandeira, né, de fazer contratações, trazer nomes de peso, já está atrás do Cebolinha do Flamengo, por exemplo, e agora virou aí sua mira para Rafael Veiga e o Everton. Palmeiras diz não, essa é a apuração que a gente tem de Flávio Latif. Segundo apurou o UOL, não quer a saída de nenhum, são considerados ídolos do clube, pilares para 2026, embora o Carlos Miguel tenha aí, né, nessas últimas rodadas, no fim da temporada, tenha dado conta do recado, mas o Everton ainda é o pilar. E o Veiga, mesmo não sendo mais um titular absoluto, segue sendo muito valioso para o Abel. O Abel aposta muito nele, tem contrato até o fim de 2027. E quem tem ajudado nessa negociação, segundo a apuração do Latif, é o Marcos Rocha, que é outro, né, que fez parte dessa geração que venceu muito com o Palmeiras, foi pro Grêmio, tá dando aquela mãozinha ali para bater um papo com os amigos, aqui no Grêmio, quer vir para cá, a água tá quentinha e tal, tá fazendo esse papel aí. São dois jogadores, Mussete, que ainda são muito importantes pro Palmeiras, pensando em 2026, ou já dá para pensar numa renovação ainda maior, em alguns fins de ciclo? Polo, eu continuaria. Eu acho que o Palmeiras está certo de pensar na permanência, mas eu já falei aqui no de primeira que eu acho que é uma decisão dos dois atletas. Pela história que eles têm no clube, eu imagino que se eles sentarem com a Abel, com a Leila, com o Anderson Barros e falarem, eu preciso sair, meu ciclo acabou, eu quero ser titular em outro lugar, caso o Everton sinta que o Carlos Miguel
vá ser titular na próxima temporada, o Veiga, que já é reserva desse time, eu acho que o Palmeiras não vai segurar como fez com o Mike e com o Zé Rafael, ambos que foram para o Santos. Eu, sendo dirigente do Palmeiras, eu tentaria ao máximo segurá-los. Acho que é muito importante você ter um goleiro como o Everton, mesmo que ele seja reserva do Carlos Miguel no ano que vem, e o Veiga, que faz mais de uma função e que foi decisivo outro dia, numa classificação maravilhosa na Libertadores. Então, para o Palmeiras, eu entendo a manutenção, mas eu penso que a decisão vai passar por esses jogadores. Se eles olharem para o ano que vem e entenderem, pô, não quero mais uma temporada nesse status, principalmente no caso do Veiga, eles vão conversar com a diretoria e eu acho que o Palmeiras não dificultaria a liberação. Ronaldão, olha, o Palmeiras, o Palmeiras jogou com hombridade, com seriedade, com um elenco, encarou a competição mesmo sabendo que o título era do Flamengo, do jeito que ela tem que ser até o final. Renata, o Fortaleza era só questão de tempo. Pra mim era só questão de tempo. Agora o vovô não. O vovô... Aqui contra o Corinthians jogou fechadinho. Jogou... Quando você se vestiu de vovô, deu um azar. Não fui eu, não. Eu ganhei até do São Paulo. Acho que é o Capelano. Os dois, eu tenho os dois. Vovô ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians. Eu também achei que não ia cair. Agora, na última rodada, aí o Pedro Raul domina sempre a mão no rosto. O Ceará, se não tivesse perdido pro Inter, lá no Castelão, talvez tivesse outro desfecho. Mas o vovô não merecia. Pra mim, não merecia. O Palmeiras quer jogar a hora que não precisa. Não vem colocar a culpa do Palmeiras. Por que o São Paulo não fez isso também contra o Vitória? O São Paulo quis derrubar o Inter, na verdade. O São Paulo já esperava isso dele. O São Paulo esperava. Agora Edu, o vovô não. Como é que você encara um time misto e que jogou como gente grande, dominou, saiu perdendo e virou a partida em 3-1, com jogadores que estavam até recebendo a bronca da torcida? Renata, como a gente conversou aqui, a gente falava que os jogadores tinham que jogar para honrar a camisa, até mesmo para acabar a temporada de uma forma honrosa. E foi o que aconteceu. Os jogadores entraram, mostraram, até porque tem muitos jogadores questionáveis ali, se vai ficar ou não para o ano que vem. Então, de repente, um jogo como ontem, se o treinador tivesse alguma dúvida de alguns jogadores, de repente ontem já tirou essa dúvida. Então, alguns jogadores jogaram bem, fez gols, só que aí a gente tem que começar a rever. Então, parabéns pelo profissionalismo, parabéns pela atitude que o Palmeiras teve. É isso que a gente quer ver. Por mais que não ganhou o título brasileiro, mas ficou ali, 76 pontos, não é fácil. Então, parabéns pela temporada, agora se preparar para o ano que vem. Esse é um bom ponto. Né? Falar que o Abel vai ganhar 60 milhões de bônus da Libertadores, o Palmeiras ganhou, com toda a campanha que fez, 104. Com essa Libertadores, com todos os jogos, tudo. Aí, né? Aí é loucura mesmo. Né? Outra coisa, falei, ganha 3 milhões. Ele não ganha 3 milhões. A comissão técnica toda custa 3 milhões por mês ao Palmeiras. Mas isso vira verdade. E assim, as pessoas pegam esse recorte e falam 60 milhões para isso, 3 milhões para isso. Tudo bem. Agora, a gente pode e deve olhar para o trabalho dele, que não foi bom. O trabalho do Abel Ferreira, neste ano, deixou a desejar. Pontuando, já terminou mal o ano passado. Então, assim, quando o sarrafo do futebol brasileiro cresceu, ele não conseguiu responder, né? Entendendo que era um processo, que o Palmeiras não tinha dinheiro em janeiro do ano passado para contratar os jogadores, e ele foi levando, ganhou o estadual, já no meio do ano as coisas mudaram, Felipe Anderson foi contratado, e ele não foi bem nos confrontos diretos com Flamengo e Botafogo, que eram os players, como diz o Arnaldo, daquela época. Não foi bem. O Palmeiras precisava empatar um jogo contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro e teve jogador expulso. Esse ano, jogador expulso. O Andrés, o Aníbal e o Andrés foi expulso depois do jogo. Fez uma falta danada no jogo seguinte, o Palmeiras estava remendado com a data FIFA. Então, assim, cara, eu acho que 5 anos, cara, são quase 400 coletivas, 400 jogos. É muito desgastante. É muito desgastante para um treinador. Então, às vezes, ele fala coisas e a Mancha Verde cobrou, o homem de palavra, um homem sem palavra. Ele falou, se calhar, se eu não ganhar, eu vou embora. Mas ele também, na coletiva ontem, disse isso, ele deixou isso claro. Ele falou para a Leila, você não quer que eu continue, mas aqui eu não vou, eu vou embora. E ela bancou. Agora, nós tivemos episódios muito ruins da gestão dele contra o jogo contra o Inter Miami, que eu tinha esquecido. Aquilo foi uma aberração. Foi mesmo. Como tirar o Vitor Roque nos jogos contra o Corinthians, finais, né?
a estratégia que ele adotou, de novo, para jogar contra a LDU, lá na altitude, colocando o Rafael Veiga para marcar individual, o Palmeiras marcando alto na LDU a 2.800 metros. Então, dizer que não teve erro é ofender a minha inteligência. Teve erro. Agora, dizer que é um desastre, está longe disso. Cara, desastre está longe disso. Mesmo saindo 17, chegando 12, o Palmeiras esteve competitivo. E que culmina para mim isso tudo, o que mais me pega, é você virar público e falar que o campeonato está entregue. Isso eu não vou tolerar. E o dia que ele for embora, campeão ou não, espero poder dizer isso a ele um dia. Falar, Abel, aquilo lá não se pode fazer. Mas sabe por que ele faz? Porque quem está acima dele não o controla. Porque ele ganhou muito. Então quem está acima dele, o Anderson Barros menos ainda, e a senhora presidente está preocupada com o terceiro mandato, né? A senhora diz que não, quando erra, que a senhora não erra, a senhora aprende. É preciso aprender. O ano passado a senhora veio a público e disse acertadamente, esse ano não foi bom, vamos fazer tudo para melhorar. E aí começou a cair o dinheiro. O Hendrick, Vitor Reis, né? O Palmeiras não é milionário há 5 anos. Quem fez isso acontecer foi o Palmeiras, o Abel tem parte importante nisso, né? E a gestão. A Leila faz parte, Gagliotti também, o Nobre lá atrás. Então, essa construção, ela vem agora com o trabalho magnífico do João Paulo Sampaio na base, aonde o Palmeiras faturou pra caramba. Isso é artificial. Isso não é do Palmeiras. Isso é artificial. E as pessoas, muitos torcedores do Palmeiras, inclusive, confundem isso. O torcedor do Palmeiras quer que o Palmeiras contrate o Carrascal, quer que o Palmeiras contrate o Jorginho, poderia tê-lo feito, e não fez por método. Responsabilidade do Abel e da comissão. Tá? Agora, o Palmeiras, no salário, eu sempre falo que cada um ganha, não tem condições de competir com o Flamengo, em termos de grana. Para competir, você precisa ter excelência. E quando você erra tanto, como o responsável é ele, não sou eu, né? Mas muito do desgaste que ele carrega é porque quem está acima dele treme as pernas quando vai falar, quando dá entrevista, que é o Anderson Barros. Ele não se comunica, cara. Qualquer cursinho de gestão, sugiro a vocês que façam, é interessante. De qualquer cursinho de gestão para executivos de futebol, diz lá, das prerrogativas do gerente de futebol está se comunicar com a sua comunidade. Entendeu? Então ele vem a público no meio do ano, quando estava a pressão alta lá, e vem dizer assim, sabemos como fazer. Será que sabe mesmo? Será que é suficiente? Será que o que o Palmeiras vai ter para o ano que vem é suficiente para encarar Flamengo, Cruzeiro, Fluminense, do Zubeldia e outros times? Estou falando aqui internamente, né? O Palmeiras teve alguns bons momentos, mas alguns jogadores que ele contratou fizeram água. Felipe Anderson é um espectro. O Maurício é uma água de salsicha. E são bons jogadores. Não são jogadores desprezíveis. E se eles não rendem, de quem é a responsabilidade? É minha? Não é, é dele. Ele é o treinador, né? É a forma como alguns jogadores somem. O Aníbal Moreno, ele tá banguela. Ele era o Hannibal e está banguela. Entendeu? Ele não morde mais nada. Nem tomate, que é molinho. Então, de quem é a responsabilidade por esses jogadores caírem de produção? Não é terceirizada. Não é de outro. É dele, né? Porque este poder foi dado a ele pela senhora presidente e pelo Anderson Barros. Então, alguém está me perguntando como é que fica, como vai ser o Palmeiras no ano que vem? Vai ser competitivo de novo. Vai brigar pelos principais títulos outra vez. Resta saber o quê? Se ele, treinador, Abel Ferreira, vai fazer uma autoanálise, né? Quando ele fala assim, ninguém queria vir para o Palmeiras, uma pinóia. Tinha um monte de gente querendo vir para o Palmeiras. O que não houve foi acordo. Tá?
E vou trazer aqui agora uma matéria do GE trazendo aí algumas informações aí do Verdão, abre aspas, maior campeão entre técnicos do Palmeiras e desde o ano passado, ensaiando a 11ª conquista para se isolar na primeira colocação que hoje divide com Oswaldo Brandão, Abel Ferreira despede-se da temporada acumulando os vice-campeonatos do Paulista, Brasileirão e da Libertadores. É a primeira vez que o português termina uma temporada sem títulos no Alviverde e retomar sua sequência vitoriosa será a missão do técnico em 2026. Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro deste ano, mas sinalizou a presidente Leila Pereira que permaneceria no clube e cravou publicamente o acerto de renovação há pouco mais de uma semana às vésperas da final da Libertadores. Antes disso, limitava-se a sinalizações de acerto e admitiu que os xingamentos da torcida na eliminação da Copa do Brasil chegaram a fazer repensar a decisão. Após ostentar 2 Libertadores e 2 brasileiros em 3 anos, foi em 25 que o técnico conviveu com a maior cobrança da torcida desde a sua chegada, reflexo principalmente das quedas no Paulista e na Copa do Brasil para o Corinthians, principal rival, e depois do vice-brasileiro de 2024. Entre os pontos levados em consideração pelo treinador está a reformulação do elenco feita em 2025. O Palmeiras fez 12 contratações, quase 700 milhões investidos na temporada, e despediu-se de 16 jogadores, incluindo nomes que vinham como líderes nos últimos anos, Marcos Rocha, Mike, por exemplo. Dos reforços que trouxe, ainda perdeu 2 fundamentais durante metade do ano, Paulinho e Evangelista, que se recuperam de cirurgia para retornar agora em 2026. Foram mudanças consideradas desafiadoras pela necessidade de manter-se em disputa enquanto encontrava com a equipe uma nova cara, mas também algo que pesa para ficar e pressiona por resultado outra vez. Abre aspas para uma fala de Abel: quando cheguei construímos algo juntos, tivemos que reformular, continuamos a ganhar. E quando tivermos todos disponíveis com lesionados e tudo, é o plantel que sempre quis ter. Tem meu DNA, minha marca, vou querer continuar aqui sim. Fim, término de temporada sem nenhum título. Vamos ver o que vai acontecer agora em dezembro, porque possivelmente vai ter algumas saídas de jogadores e como serão essas possíveis contratações do Palmeiras para a temporada de 26. Serão poucas, pontuais, mas vamos ver como vai ser esse nível dos jogadores, se chegarão para jogar ou somente para compor o banco de reservas. Se inscreva no canal, deixa seu like se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!